Glória a Deus, bendito o nome santo do nosso Deus eterno. Irmãos, saudações a todos. Conforme a pedido de um inscrito, eu vou aqui me relatar a uma guerra que houve em Israel, pouco logo após seu estabelecimento novamente à sua terra, porque segundo a palavra de Deus, Deus havia prometido a Abraão toda aquela terra em possessão do povo hebreu. Mas os homens aqui da terra não pensam igual. Nós que somos conhecedores da palavra de Deus e respeitamos Abraão como o pai da fé, irmãos, que foi um homem que realmente deixou grandes exemplos, e dali, irmão, já foi profetizado, até o Messias foi profetizado, e tudo isso se cumpriu em Israel, está se cumprindo até hoje. Israel é um país que não quer brigar com ninguém. Às vezes a gente vê alguma coisa que acontece lá dentro, mas isso é normal em todos os países. Ele não quer brigar com ninguém. Quando há alguma revolta, alguma coisa assim, mas se nós formos analisar, nós vamos ver que tem um porquê. Então, não é uma causa que é exclusiva de Israel. Qualquer país pode entrar em um conflito, pode ter uma convulsão. Mas eu peço a Deus que dê paz sobre os muros de Jerusalém e que abençoe o povo de Israel, como abençoe todo o povo e todo aquele que ama a Deus acima de todas as coisas, Yeshua HaMashiach, que é Jesus Cristo, como seu único e pessoal Salvador. Bom, irmãos, vamos falar da guerra dos 6 dias, para que os irmãos possam ter um conhecimento mais claro. Nós vamos aqui então entrar numa parte que nós sabemos que Israel ficou praticamente sem território, irmãos, sem lugar para morar durante um grande período de tempo. E o povo de Israel se espalhou pelo mundo, pela Europa, Portugal na Europa, Europa e outros países, Brasil, em vários países, o povo hebreu teve que se refugiar porque ficaram sem pátria, foram perseguidos. Lembramos que naquela guerra terrível que houve um grande massacre ao povo, crianças e tantas coisas, irmãos. Nós, sinceramente, essas coisas eu não gosto muito de falar, porque trazem lembrança coisas que não são agradáveis, que o povo não merecia, o povo não merece e não merecia aquilo que estava acontecendo naquela guerra, quando Hitler mandou que exterminasse todos os judeus. Então, a guerra dos 6 dias foi quando o povo já havia sido constituído um novo Estado. Digo novo, mas a promessa que Deus fez a Abraão já desde mais de 5.700, mais ou menos 5.783 anos, se eu não me engano. Eu estou aqui com o calendário judaico. Mas se não for, os irmãos me perdoem, porque eu não estou pesquisando, não pesquisei sobre isso. Mas para mais de 5.000 anos, falar assim, Deus já havia falado ao seu servo Abraão, o pai da fé, que deixou grandes exemplos para nós, e hoje nós vemos o cumprimento da palavra de Deus através
de muitas coisas que aconteceram já lá na antiga aliança, até chegar na nova aliança. Mas falando da Guerra de 6 Dias, ou a terceira guerra árabe-israelense, foi travada entre o dia 5 e 10 de junho de 1967. Tendo de um lado o conflito de forças armadas do Estado de Israel e do outro lado as do Egito, Síria, Jordânia e Iraque, que por sua vez receberam apoio de Kuwait, Líbia, Arábia Saudita, Argélia, Sudão. Essa foi a guerra mais rápida travada entre os árabes e israelenses. Observemos, irmãos, os milagres. Todas estas nações, todas elas contra uma nação pequena, que praticamente estava se reestruturando, praticamente estava começando. Mas, irmãos, ninguém deve brincar com o nosso Deus, com o Eterno, com o Elohim, porque Ele é verdadeiro e as suas palavras são fiéis. Então prestamos atenção. Glória a Deus. Todas essas nações queriam destruir Israel. E acabar com o povo israelense. E também foi esta guerra que possibilitou a Israel expandir o seu território. Ao invés de eles conseguirem destruir, não. Essa guerra, ela expandiu o território de Israel, conquistando a península do Sinai, certo, irmãos? A Cisjordânia, Gaza, Jerusalém Oriental e as colinas de Golã, o que posteriormente desencadeou a Guerra do Yom Kippur, em 1973. Bom, vamos lá, continuando sobre a guerra de Israel, 6 dias. Árabes e israelenses já haviam entrado em conflito em 2 ocasiões, desde a independência do Estado de Israel em 1948 e nas décadas de 1950 e 1960. Estava em ascensão o nacionalismo árabe, liderado pelo presidente do Egito e posteriormente presidente da República Árabe Unida, que tinha por símbolo RAU. Gamal Abdel Nasser, e Abdel Nasser era apoiado por Hafez al-Assad da Síria e pelo rei Hussein na Jordânia e por outros chefes de estados árabes. Glória ao Senhor. Sobretudo os que entregavam a Liga Árabe. A segunda conferência do Cairo, em 1964, esses países deixaram claro, por meio de uma declaração, que um dos seus objetivos principais era a destruição do Estado de Israel. Irmãos, estão observando, irmãos? Esse tipo de postura aumentou sobremaneira a tensão na região do Oriente Médio. A situação piorou quando a Síria e Jordânia passaram a dar apoio a grupos guerrilheiros nascidos da Organização para a Libertação da Palestina, a conhecida e antiga OLP. E o movimentar de tropas regulares nas fronteiras com Israel em maio de 1967, pressionado por sírios,
jordanianos, Gamal Abdel Nasser, mobilizou tropas egípcias na península do Sinai em 16 de maio e ordenou que as tropas da ONU, presentes no lugar desde o fim da última guerra árabe-israelense, em 1956, se retirassem em 22 do mesmo mês. Nasser ordenou ao bloqueio ao Golfo de Aqaba, em 4 de junho. O Iraque juntou-se ao Pacto Jordaniano-Egípcio de ajuda mútua em caso de guerra e, antevendo um ataque coordenado desses países, no dia seguinte Israel deu início a uma guerra relâmpago. Israel, irmãos, é um país que realmente não podemos negar que Deus protege aquela nação. Não podemos negar. Certo, irmãos? Veja que Israel, percebendo o movimento dos seus adversários, ele já foi como um relâmpago para entrar em combate contra os seus inimigos. Vejamos que Israel não estava ali, naquele momento, preparado para enfrentar um grande número de nações árabes que o cercavam. No primeiro dia de ataque ou de guerra, houve a destruição de 309 dos 340 aviões de combate egípcios pelos caças israelenses em um espaço de apenas 2 horas. Os aviões foram destruídos em suas bases militares no solo no segundo dia. Israel cruzou as fronteiras da península do Sinai. Glória a Deus, santo é o Senhor. Irmãos, no terceiro dia, glória ao Senhor. Veja bem como Deus opera para guardar a cidade de Jerusalém. No terceiro dia, paraquedistas israelenses conquistaram, olha que coisa maravilhosa, a cidade velha de Jerusalém, que estava sob o domínio dos jordanianos. E ainda no dia 7, chegaram ao Estreito de Tirã. E no dia 8, a Romani, perto do canal de Suez. Nos dias seguintes, Egito e Síria já estavam derrotados. E a guerra continuava contra a Jordânia, com o avanço das tropas israelenses sobre a fronteira. E houve captura da Jordânia, porção jordaniana, próxima à fronteira natural do Rio Jordão. Glória ao Senhor. Bendito seja o Senhor. Irmãos, houve muitos milagres também. Dizem soldados que anjos lutavam junto com eles para defender o povo de Israel. Isso é realmente algo que ficou marcado na história. O saldo da guerra foi o seguinte para Israel. Os danos computados foram de 980 soldados mortos, 4.520 feridos, 40 aviões abatidos e 394 tanques danificados. Do lado árabe foram 4.300 soldados mortos, 6.120 feridos, 444 aviões abatidos e 965 tanques danificados. A consequência, a própria dinâmica do desenvolvimento de Israel favoreceu Israel na ocupação dos territórios, valendo ressaltar, portanto, que tal ocupação não foi planejada e nem tinha caráter definitivo.
como elucida o sociólogo Cláudio Camargo, a Guerra dos 6 Dias. Foi um conflito que nenhuma das partes desejava, que, ao contrário do que possa parecer, careceu de planejamento político e estratégico por parte de Israel, embora muitos analistas árabes acreditem que o conflito fora deliberadamente provocado pelos israelenses para expandir o seu território. Sempre eles querem acusar Israel. E não é nada disso. Contudo, a conquista e a ocupação da Cisjordânia e das colinas de Golã, onde Deus já me deu a graça de estar, irmãos, foram definidos ao longo das batalhas e não estava nos planos iniciais dos estrategistas israelenses. Isso pode ser provado pelo fato de que, em 19 de junho de 1967, o gabinete israelense reuniu-se e decidiu propor um acordo de paz com Egito e Síria, retirando suas tropas das áreas ocupadas, desde que fossem garantidas a liberdade de navegação no Estreito de Tirã e no Canal de Suez, a desmilitarização da Península do Sinai e das colinas de Golã. Perdoem. E a não interferência no esgotamento de água das nascentes do Rio Jordão em relação à Cisjordânia, que na época já tinha uma população de 1.200 milhões de palestinos. 1.200.000. O gabinete ficou dividido entre a opção de dar autonomia aos palestinos, mas manter o território sob controle israelense, ou devolver parte deles à Jordânia. Preste atenção, irmãos. Isso você vai encontrar escrito, irmãos, por Camargo Cláudio, que escreve sobre as guerras árabes israelenses em Magnoli Demétrio, Histórias das Guerras. Você pode procurar e você vai encontrar o que eu estou falando aqui. Certo, irmãos? Falamos dos milagres, bem rapidamente. Os milagres que Deus fez nesta guerra. Já vencer todas essas nações foi um milagre. Eu vou contar algum milagre para não ficar muito longo esse vídeo aqui, ok? Caros irmãos, voltando aqui, queria dizer para vocês que a Guerra dos 6 Dias do Yom Kippur, uma festa judaica, a mão de Deus e os anjos apareceram nessa guerra, irmãos, porque não havia possibilidade nem numérica, nem bélica, nenhuma de eles conseguirem vencer todas aquelas nações em apenas 6 dias. Os combates, inúmeras vezes, o Senhor enviou anjos do céu que apareciam no meio do exército de Israel para combater contra o povo inimigo. Vejamos que o Senhor aparecia com milagres, irmão. Coisas tremendas, a ponto de o próprio povo de Israel testemunhar, irmãos, com seus próprios olhos, a presença de anjos que combatiam com eles, ajudando o povo de Israel. E os outros, com maior número, ficavam assombrados. A genialidade dos milagres divinos eram coisas que deixaram muitos assustados.
Milhares de vezes soldados árabes abandonaram seus tanques, seus arsenais bilionários fornecidos pela Rússia e partiram em retirada rapidamente, mesmo com uma vantagem muito superior em número de combatentes. O que teria acontecido? Eles viam anjos, irmãos, e eles não tinham condições de lutar contra anjos. Durante a frente de guerra da batalha, surgiam soldados israelenses em lugares totalmente inesperados. Ainda apareciam soldados vestidos de branco que colocavam em retirada os sírios, mas que ninguém nunca soube de onde vieram ou para onde foram eles. Olha só, irmãos. Em um dos combates, um oficial israelense foi cercado e iria ser fuzilado pelos sírios. E de repente eles bateram em retirada e o abandonaram. O oficial diz escutar a voz do Eterno Deus, que disse: levanta-te. Ele se chamava Salomão, esse soldado, esse oficial. Levanta-te, Salomão, não morrerás aqui hoje. Posteriormente, findado a guerra, questionaram o chefe daquela unidade síria do porquê não mataram aquele soldado israelense. E os próprios soldados e oficiais sírios disseram: não podemos matá-lo, pois quando íamos atirar, apareceram milhares de anjos e víamos com os nossos olhos. Só podemos nos virar e correr rápido para as montanhas. O Deus de Israel queria aquele soldado vivo. Vejamos, um soldado israelense se perdeu de sua unidade e acabou se deparando com uma unidade de milhares de egípcios. Mas ao verem um único soldado israelense, a tropa levantou as mãos em rendição. Veja, irmãos, a tropa inteira daqueles milhares de soldados egípcios levantaram a mão em rendição. Glória a Deus. E dirigindo-se até ele, mesmo sem entender nada, os soldados levou como prisioneiros até a sua unidade. Chegando lá, seus colegas não acreditavam no que viam. Prenderam a todos e questionaram o oficial egípcio. O que aconteceu? Por que se renderam a um único soldado nosso? Respondeu o oficial: não, ele não estava sozinho. Havia milhares e milhares de anjos com ele, com armas em mãos, preparados para nos atirar. Estávamos preparados para lutar contra soldados israelenses, mas não para lutar contra os anjos de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, nós não vamos se aprofundar nos milagres, porque foram muitos. Tem várias. Isso não são fatos isolados, não são coisas contadas para impressionar ninguém. Está escrito no Salmo 121: elevo os meus olhos para os montes, Salmo de Davi. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, do Eterno, de Adonai, que fez o céu e a terra. Por isso você, preste atenção, já vou terminar esse vídeo. O Senhor Jesus Cristo, embora muitos judeus não creem ainda, lá eles estão esperando o Messias. Nós cremos, como cristãos, os messiânicos também, creem que o Messias já veio como nós, cremos igual. E lá
o nome hebraico, seria Yeshua HaMashiach. A promessa que Deus fez a Abraão, a promessa que Deus fez que iria cumprir ao povo de Israel, continua de pé. Embora muitos não creram ainda em Yeshua HaMashiach, mas vocês podem esperar, já está tendo um grande movimento de povos judeus, eu digo judeu na religião, mas eu digo judeu da nacionalidade judaica, que já estão crendo em Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. É um sinal que está próximo o fim. Então você que ainda não creu, creia, receba esse conselho, porque Jesus Cristo está voltando. Eu fiz um pequeno resumo, irmãos. Eu não sou nenhum historiador, apenas usei alguns textos e alguma coisa que eu senti de resumir para não ficar num longo vídeo. Certo é que Deus sempre trabalhou em favor daquele a quem Ele ama. Por isso, se você tem alguma dificuldade na sua vida, no nome de Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E o Eterno será a nossa força. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito seja o Senhor, Rei, Criador de todo o universo. Amém e amém. Deus abençoe a todos, que o Eterno reine sobre nós. Esta é um pequeno resumo. Eu aconselho você a procurar a história. Tem fatos muito bonitos que seria impossível colocar aqui, senão ficaria muito longo. Isso aqui é apenas um pequeno resumo, ok? Perdoe aí a minha simplicidade, mas o que eu falei foi verdade. Israel é um povo que foi escolhido por Deus. Então chegou o momento que vai se manifestar de uma forma sobrenatural. Já está se manifestando e vai se manifestar mais. Convém a nós que temos alguma descendência, outros que não têm, sabermos que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, não veio só para o povo de Israel. Ele disse, vou falar o nome na língua portuguesa, Jesus Cristo disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.